virtual é uma realidade vivida pela maioria das pessoas. Entre os brasileiros, quase 65% estão conectados. E assim como o mundo real, a internet oferece riscos e inseguranças. No ano passado, o Brasil foi o vice-campeão em prejuízos causados por crimes cibernéticos. É o que revela um relatório de uma empresa de segurança realizado em 20 países. O Facebook também deve fixar um link no alto da página com a relação dos aplicativos que usaram os dados e quais informações foram compartilhadas por eles. O escândalo de vazamento de dados para Cambridge Analytica foi revelado por jornais dos Estados Unidos e da Europa. A empresa de consultoria política trabalhou para a campanha que elegeu Donald Trump presidente dos Estados Unidos em 2016 e é suspeita de ter usado informações de forma irregular. Dos 87 milhões de pessoas que tiveram os dados reconhecidamente vazados pelo Facebook, 70 milhões estão nos Estados Unidos. Os demais estão divididos em outros 9 países, entre eles o Brasil, com mais de 443 mil perfis. O Facebook anunciou mudanças para restringir o acesso de aplicativos a informações. Além disso, disse que vai alterar o termo de uso de política de dados. Para falar sobre crimes virtuais e falta de privacidade na internet, hoje estão com a gente aqui no estúdio Luli Hadfarer, que é professor de comunicação digital na Escola de Comunicação da Universidade de São Paulo, e Márcio Melo Chaves, professor e advogado especialista em direito digital. Você também pode participar dessa conversa, mande suas perguntas e comentários pelo Facebook e pelo Twitter, usando a hashtag Panorama TV Cultura. Boa tarde, muito obrigada pela presença dos dois hoje. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar alguns desses dados que nós chamamos aqui no início do Panorama. Vamos começar falando sobre essa polêmica do Facebook que começou no mês passado sobre essa divulgação de dados que foram usados, na verdade, né, em prol da eleição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Que tipo de dados e como que eles foram coletados por essa empresa que utilizou o Facebook, professor? Bom, na verdade, esse cenário já acontece há muito tempo e é mais ou menos como se, de repente, um crime que fosse cometido por todo mundo, um crime aberto, um crime reconhecido, de repente causasse um dano tão grave que, de repente, as pessoas passassem a olhar para ele. É prática comum entre qualquer tipo de empresa que faz uma análise de marketing ou que compra e vende ou anuncia na internet de comprar dados de redes sociais ou comprar dados de brokers de dados de redes sociais e comercializar isso abertamente. Então, o que a Cambridge Analytica fez é uma coisa que um monte de outras empresas fazem e é o modelo financeiro de um monte de empresas. Só que como lida com um governo mexendo com a eleição de um outro governo, é mais ou menos como foi a gota d'água. Agora, tudo que está numa rede social é claramente, abertamente comercializado o tempo todo e está meio na hora de você começar a colocar um limite para isso. Aqueles termos que a gente assina quando a gente vai se cadastrar numa rede social, que falam que a nossa imagem, tudo que a gente posta lá, vai para já vira propriedade daquela rede social. Essas determinações que eles colocam ali no meio, elas são um tanto quanto abusivas, até porque a maioria das pessoas não lê esses termos pela extensão e até pela linguagem técnica que a gente vê por ali, não é, doutor? Com certeza. Quase ninguém, na verdade, lê. Talvez os advogados que escreveram esses termos sejam os que mais leem. Porque eu costumo dizer que se a gente tivesse que imprimir um termo de uso, uma política de privacidade, rubricar e assinar, ninguém instalava nenhum aplicativo, ninguém acessava nenhuma rede social. Por que a gente dá uma importância tão grande para assinar um contrato em papel, mas a gente simplesmente ignora quando está fazendo no digital? Tem validade jurídica por fazer por meio digital, aceitar essas condições? Tem validade jurídica. Existe a possibilidade de abusar desse direito de contratação? Existe. E aí é onde está esse problema, principalmente envolvendo o Facebook. Não foi o fato de coletar informações. E essas informações sempre foram coletadas, muitas delas com utilizações muito interessantes para o próprio usuário, né? Você quer saber qual tipo de conteúdo que é mais interessante para o seu perfil, você precisa saber que perfil é aquele, como Exatamente. Direcionar um marketing, um produto que pode ser do meu interesse, eu preciso saber qual é o perfil dessa pessoa. Então, muitas dessas informações são coletadas, tem uma utilização legal, né, prevista na legislação, você concordou com essas condições, a questão toda e as outras utilizações, além daquelas pelas quais você autorizou. Levando em conta, então, que
isso é utilizado e muitas vezes até em nosso benefício, né? Esses dados que a gente disponibiliza lá no Facebook e outras redes sociais. Pensando nesse caso específico, quais são os riscos para esses mais de 400 mil brasileiros que foram afetados por esse vazamento de dados? Olha, na verdade, é menor do que o risco que tivesse, por exemplo, uma invasão de hacker. Esses 400 mil brasileiros, eles só são a ponta mais visível de um grupo que tem os dados coletados o tempo todo. Para você ter uma ideia, quando você usa o seu cartão de crédito ou débito, tanto o estabelecimento comercial quanto o banco registram isso. Quando você usa o seu telefone celular, a empresa de telefonia sabe onde você esteve e o Google também. Quando você usa um serviço de mapas, um serviço de táxi, todo mundo sabe onde você está. Quando você vai na farmácia e dá o seu CPF na farmácia, todo mundo sabe e comercializa o tipo de remédio que você consome. Médicos vendem ou dão para laboratórios os dados dos pacientes deles. Então, esses dados, eles estão correndo o tempo todo. Os 400 e tantos mil brasileiros que foram afetados por isso, eles, na verdade, a vida deles não vai ter nenhuma diferença. Se fosse uma invasão de hacker, seria uma coisa completamente diferente. A gente diria, olha, mude a sua senha já. Mas eles servem de alerta para pensar que, se os seus dados estão coletados o tempo todo e todo mundo sabe dos seus dados, menos você, está na hora da gente ter uma política de maior transparência para isso. E ver até que ponto eu realmente quero divulgar esses dados ou até que ponto esses dados estão sendo coletados à minha revelia. Transparência foi justamente um termo que foi levantado pela própria direção do Facebook quando aconteceu esse problema, né? Eles até repaginaram pela primeira vez em 3 anos a política de dados e termos de serviço. Hoje, o presidente do Facebook e fundador, o Mark Zuckerberg, vai participar de uma sabatina no Senado americano justamente para responder a essas questões relacionadas ao vazamento de dados. Ficou mais transparente? Já teve alguma mudança ou a gente ainda precisa avançar mais nesse sentido para os usuários estarem mais conscientes e também mais protegidos na hora de usar as redes sociais? Esse tipo de transparência vai vir sempre quando a gente tiver um incidente ou quando a gente tiver uma obrigação legal. Isso. Então, a alteração que a gente viu agora nos termos, né, as condições de uso e de privacidade da rede social do Facebook, por conta do escândalo, né, será que o Facebook ia se movimentar no sentido de expor toda essa transparência se não fosse esse incidente? Porque a gente tem não só o incidente, mas uma grande legislação europeia, né, que é a GDPR, que entra em vigor agora, dia 25 de maio, que estabelece uma série de regras muito mais restritivas para a utilização do dado pessoal. A gente tem que saber muito bem, às vezes, segregar também o que é um dado pessoal e o que é um dado que não permite a identificação daquela pessoa. Esses dados podem ser usados. E como que a gente faz isso? Como que a gente faz um uso responsável e consciente do que a gente está oferecendo lá dentro das redes sociais? Aí é onde eu acho que o debate ele se desvia e ele foge do foco central. A gente começa, nesse momento, a culpar a vítima. Você dizer que o indivíduo tem que tomar cuidado com o que ele assina, tem que tomar cuidado com que tipo de dados ele dá, primeiro é inócuo. E segundo, transfere a culpa para o indivíduo, do mesmo jeito que você fala assim, olha, a moça não pode sair com essa roupa na rua, senão ela vai ser atacada. A culpa não é dela, a culpa é da estrutura em torno disto. Boa parte das vezes, as pessoas dizem, olha, esse dado não pode ser identificado, é uma balela, porque ele pode ser identificado por triangulação reversa. Então, por exemplo, eu não sei quem fez isso, mas se eu pegar quem saiu deste lugar, foi para aquele outro lugar, trabalha naquele outro lugar, usa aquele carro, abastece daquele jeito, e brokers de dados têm 3.000 pontos de dados sobre cada indivíduo nos Estados Unidos, por exemplo. Com uma triangulação dessa, eu sei claramente muito bem de quem eu estou falando, tanto que é muito fácil achar um terrorista, achar um bandido, etc., através disso. Então, o grande problema, na verdade, é como o seu dado é usado e o quanto desse dado é revertido para você. Boa parte dos serviços, aliás, 100% dos serviços gratuitos na internet, eles se financiam através deste comércio de dados que é usado muitas vezes sem você saber. E o que acontece, por exemplo, o Facebook, na verdade, Facebook, YouTube, Apple e Amazon são os alvos da vez só porque eles são enormes. Mas qualquer serviço coleta dados o tempo todo. Agora, o que acontece, por exemplo, quando os dados de um serviço foram coletados e vendidos para um corretor que vendeu para um outro lugar que armazena? Então, pouco importa de onde ele foi coletado, o que importa é que o base de dados a seu respeito é enorme e você não tem nenhum poder sobre ela. Então, é necessário que a gente entenda
que você está sendo comercializado, feito mercadoria, pela grossa maioria dos serviços da internet, e não tem nada o que você pode fazer a não ser demandar uma mudança interna desses serviços. Porque, caso contrário, você começa a ter seguro-saúde negado, oportunidade de emprego negada, ou vários tipos de preconceito, vários tipos de isolamento, com base num uso de rede social que você não pode nem se defender, nem se justificar. E como que essa mudança poderia ser feita, professor? Eu acho que essencialmente em termos de lei. Sabe? A hora que você, por exemplo, classifica YouTube e Facebook como empresas de mídia. Então, é uma empresa de mídia, a empresa de mídia tem responsabilidade de uma empresa de mídia. Então, ora, o indivíduo se informa através do Facebook, o Facebook é responsável pela notícia que está ali. Qualquer veículo de mídia adoraria colocar uma mentirona na capa, que isso rendesse uma audiência enorme, uma quantidade enorme de anunciantes e vendesse loucamente, mesmo que fosse mentira. Só que não pode fazer isso. Se um veículo de informação colocar uma mentira e repetir essa mentira, ou um preconceito, ou uma visão enviesada, mesmo que seja política, o que vai acontecer? Ele perde a licença. Então, a hora que a gente começa a enquadrar essas empresas que têm essa cara de exceção, essa cara bonitinha, Zuckerberg é um dos maiores bilionários do mundo, usa camiseta porque é bonitinho, porque ele quer mostrar que ele é jovem descolado. Porque se ele usasse terno, gravata, cartola, charuto e bigode, você ia olhar, ele tem cara de um capitalista dos anos, sei lá, 1800. Então, o ponto importante é o seguinte, é entender o que essa empresa é e legislar como ela é. O Facebook não é um fórum público como uma praça que você não pode controlar o conteúdo. Não, ele é uma empresa privada que controla fortemente a mídia que está lá dentro. Tanto que você não vê peito de mulher no Facebook, nem em obra de arte, nem em mulher amamentando. Então, peraí. Ou é livre e é incontrolável, e eu vou encontrar todo tipo de abuso, de pedofilia, a todo tipo de crime, a sexo de todos os tipos, ou seja, é uma terra de ninguém. Ou se não é, bom, então se não é, eu preciso controlar isso para todos os lados. A gente vai ter uma eleição daqui a pouco, e do mesmo jeito que aconteceu nos Estados Unidos, é muito fácil você distorcer WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube e levar essa eleição para um ou do outro lado. Ainda mais se for impune. Sobre essa regulação de leis que o professor estava falando, o Marco Civil da Internet de 2014, ele não contempla isso, de determinar o que tipo de... se é um veículo de mídia ou se é uma empresa de dados, digamos assim? Ele deu o primeiro passo, porque o Marco Civil ele estabelece algumas diretrizes. Ele não vai regulamentar o uso de dado pessoal. Para isso, a gente tem o nosso projeto de lei agora, que está, enfim, prestes a se tornar realidade entre esse ano e o próximo ano, eu costumo dizer, até o próximo grande incidente no Brasil. Pois é. Mas o Marco Civil não veio com esse condão. Então, a gente tem legislações específicas, no caso da proteção de dados, mas um ponto bem tocado pelo professor, o fato de que você tem segmentos de atuação que já possuem uma regulamentação própria. O Facebook, por exemplo, uma estatística que eu vi recentemente, 73% dos investimentos de mídia no mundo são feitos online. Então é uma empresa de mídia. E se você passar isso, incluindo, por exemplo, a China, passa a ser 84%. Então, assim, você tem uma necessidade de aplicar a regulamentação específica daquele segmento também. Se você é um gigante que atua em vários segmentos, como é o caso, você tem que ter a necessidade de seguir todas as legislações, as regulamentações de cada um desses segmentos. Especificamente para a proteção de dados, a gente tem ainda aqui no Brasil, realmente ele lanterninha na regulamentação disso, até na América Latina como um todo. Mas a gente tem na Comunidade Europeia, por exemplo, essa legislação que vai entrar em vigor agora dia 25 de maio, uma aplicação em cascata de todas as empresas que fazem negócios, que atuam de alguma forma na Europa, impondo a necessidade de você também seguir essas regras. E essas são regras altamente restritas, né? Bem protetivas do direito do titular do dado, porque o dado pessoal é da pessoa. Se ele não consegue ser identificado ou identificável, a empresa pode fazer o uso dela de acordo com aquela colheita, da forma com que foi obtido o consentimento. Mas se é da pessoa, ela pode e deve, isso é um direito dela, de exigir, olha, esse dado foi coletado para tal finalidade, mas eu mudei de ideia, não quero mais
mais que ele seja utilizado. E hoje isso não é possível? Atualmente, com a nossa legislação, da forma com que a gente tem no Brasil, ainda não. A entrada em vigor dessa legislação europeia e o efeito cascata disso no mundo inteiro vai começar a colocar a possibilidade de você fazer isso, não porque você vai estar descumprindo a legislação aqui no Brasil, mas porque a empresa que negocia com qualquer pessoa, né, no segmento e no mercado europeu, ela vai sentir uma exigência vindo de com quem ela está contratando ou sendo contratada. Que são leis mais atualizadas, digamos assim, mais de acordo com essa realidade tecnológica que se transforma tão rapidamente. Na verdade, assim, crime e justiça, eles andam num balé o tempo todo. O tempo todo você tem novas formas de crime que nunca foram imaginadas e a justiça, obviamente, a não ser que você esteja num país completamente totalitário, que para impedir qualquer tipo de crime, você impede qualquer tipo de ação, a justiça corre atrás e resolve. Aí surgem novos crimes, surgem novas correções e assim vai. Por exemplo, exemplos clássicos é você pegar a imagem que o indivíduo tem. Tanto ele tem que, sei lá, o Zuckerberg é um garotão, como tem que... dinheiro na internet não vale nada, ou que, sei lá, os traficantes, os grandes barões do tráfico de drogas não usam dinheiro digital ou não usam a internet, ou que hacker é um menino que mora com a mãe no sobrado da casa. Quer dizer, tudo isso é visão arcaica e tudo isso é uma visão que ajuda o crime a funcionar melhor. Então, a gente sempre vai ter isso, né? Shakespeare já falava, né, que a lei demorava, mas é normal que a lei demore, porque, primeiro, que a lei tem que tomar um cuidado para não cometer um abuso, e segundo, que o crime sempre vai ser mais criativo. É claro, você tem sempre 1000 maneiras de quebrar uma janela e poucas maneiras de proteger essa janela. Como é que diminui essa lacuna? Não, acho que informando melhor. Né? Não, a legislação ela vem para poder colocar regras na sociedade que está tendo muito conflito. Então não adianta a gente esperar que a gente tem que ter uma lei para a gente poder fazer alguma coisa, senão a gente não vai fazer nada. Exatamente. Então, a partir do momento que a gente começa a ter alguns conflitos, 2, 3 anos atrás, ninguém discutia privacidade do jeito que a gente discute hoje. É a partir do momento que a gente começa a sentir isso na pele, ver para a nossa realidade e ter grandes incidentes como esses, que a gente percebe a necessidade de ter realmente uma legislação específica e regulamentar esse assunto. Pode ser que daqui a pouco a gente passe a discutir, em vez de rede social, outro tipo de interação com a tecnologia. E a lei não vai ter que estar sempre presente ali para poder dizer como que aquela tecnologia tem que seguir. Porque o conflito, muitas vezes, ele nem existiu ainda. Não tem como o legislador fazer esse exercício de futurologia. Não dá para prever o futuro também, né? E as armas que vão ser lançadas. Eu acho que o ponto mais importante é assim, a função de uma sociedade que funciona, que é bem estruturada, é dar para o indivíduo a segurança dele estar num lugar protegido. Então, eu vou a um hospital, eu não preciso ficar preocupado com sujeira, porque eu sei que se eu estou num hospital, esse hospital ele tem uma série de regulações que não são nem do meu conhecimento, mas que eles mantêm. Apesar de estar num lugar cheio de gente doente, é um lugar razoavelmente protegido de doença. Se eu vou sei lá, se eu ando na rua, eu estou tranquilo, porque eu sei que, sei lá, a calçada não vai falhar debaixo da minha perna, que a lâmpada da rua vai funcionar, que os carros não vão avançar em cima da calçada e que, sei lá, o indivíduo não vai aparecer com uma faca tentando me esfaquear. E a gente percebe o seguinte, quer dizer, a internet, em muitos aspectos, ela lembra uma zona de guerra. Um lugar em que você vai, parece que você está em Alepo, na Síria, e você tem que tomar cuidado com cada pisão, cada lugar, para onde você olha em todos os cantos, e qualquer coisa que acontece, a culpa é sua. Veja, uma sociedade funcional, isso não pode acontecer. Muito bem, vou fazer um pequeno intervalo aqui na nossa conversa. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Já estamos de volta com o Panorama. Hoje a gente discute o impacto dos crimes digitais e a falta de privacidade nas redes sociais. Com a gente aqui no estúdio, Luli Radfarer, que é professor de comunicação digital na Escola de Comunicações da Universidade de São Paulo, e Márcio Melo Chaves, professor e advogado especialista em direito digital. Você também pode participar dessa conversa, mande suas perguntas e comentários pelo Facebook e pelo Twitter, usando a hashtag Panorama TV Cultura. Além da falta de privacidade nas redes sociais, outro problema que preocupa os brasileiros são os crimes digitais. Em 2017, o Brasil ficou em segundo lugar entre os países que mais tiveram prejuízos por causa deles.
Segundo o documento, os criminosos digitais roubaram quase 180 bilhões de dólares de quase 1 bilhão de consumidores de 20 países. Em 2017, o Brasil foi o segundo país que mais perdeu dinheiro com ataques cibernéticos, atrás apenas da China. 6 em cada 10 adultos conectados à internet foram vítimas de crimes digitais que causaram prejuízos de 22 bilhões de dólares. Cada vítima perdeu, em média, mais de um dia por causa dos ataques. Segundo o relatório, apesar de tomarem cuidados, muitos usuários ainda cometem erros básicos com a senha. Quase 6 em cada 10 compartilham senhas, 3 em cada 10 as anotam em um pedaço de papel e 2 em cada 10 usam a mesma senha para todas as contas. De acordo com o levantamento, embora a proteção contra ameaças maliciosas seja a maior preocupação do internauta brasileiro, seguida pela proteção de identidade e privacidade, quase 20% deles não usam nenhum método para proteger seus equipamentos digitais. Embora 8 em cada 10 entrevistados defendam que os ataques cibernéticos sejam considerados crimes, consideram aceitáveis algumas atitudes nada éticas. 1/4 deles não vê problema em ler os e-mails de alguém sem consentimento. 1 em cada 5 compartilha informações falsas nas redes sociais e 1 em cada 5 também usa uma identidade falsa. Bom, aqui a gente colocou no programa 2 assuntos que fazem parte do mesmo mundo, mas são coisas distintas. Vamos só deixar isso claro, né? Que é a questão da privacidade e a questão dos crimes digitais, doutora. É isso mesmo. O aspecto que a gente estava falando da proteção da privacidade, ela merece grande atenção quando a gente está falando principalmente de exposição para uma utilização daquela informação que foi coletada sem o nosso consentimento. Mas quando a gente já fala na utilização maligna, né, a utilização para o mal, por um criminoso, por um fraudador, até mesmo dessas informações, que é o que, por exemplo, a gente já consegue visualizar nesses relatórios e nesses estudos que são apontados, a gente começa a ver uma aplicação prática do mundo criminoso no ambiente digital. Antes a gente estava falando da empresa e a utilização da empresa daqueles dados. Agora a gente está falando da empresa crime, da organização criminosa como uma instituição, como uma empresa. E como, claro, essas informações podem ser utilizadas tanto para o bem quanto para o mal. Na verdade, existe um grande problema que digital é um enorme saco de gatos. Todo quanto é tipo de tema vai parar no digital e aí você cria 2 problemas que normalmente tendem a beneficiar o malfeitor. Primeiro que você não consegue tipificar, porque tudo que é errado e está na digital é um errado diferente. Por exemplo, racismo é crime, né? Racismo você não pode xingar alguém na rua. Então, como é que você pode ter uma página racista no Facebook? Como é que você pode fazer um vídeo racista no YouTube? Não é um mundo diferente, mas ele é tratado como um mundo diferente. Então, eu acredito que a gente vai ter uma evolução muito grande quando, sem desrespeitar a sua especialidade, a palavra digital sumir do direito. Direito digital, ele é direito como outro qualquer, porque a aplicação do meio digital, ela não é diferente da aplicação normal. E isso leva a um monte de problemas, quer dizer, não só o indivíduo comum, ele é vítima de um monte de crimes, como ainda culpam esse cara por não ter uma senha boa ou por não trocar. Isso não é problema meu, isso é problema do administrador da minha senha. Quer dizer, o banco te obriga a ter 3 senhas, a segurança do banco não é problema seu, é problema do banco. E também habilita o indivíduo comum a praticar uma série de atitudes legais e crimes. Então, quer dizer, eu não abro a carta de outro, mas eu pego o e-mail do outro. Eu não roubo um CD numa loja, mas eu roubo música na internet. Eu não saio por aí distribuindo fofoca e boato, e eu distribuo fake news. Então, qual é a diferença? Eu acho que aqui o nosso objetivo, né, a gente deixou bem claro que oferecer um ambiente seguro é obrigação das autoridades e de quem tem que disponibilizar isso para a população. Mas acho que para um recado final seria legal a gente colocar aqui para quem está assistindo a gente agora justamente isso. Eu também estou cometendo crimes e estou fazendo um uso inseguro daquela internet quando eu acho que tudo bem eu ler um e-mail que está aberto no meu computador, mas se alguém abrir a minha correspondência que está ali em cima da mesa, que é crime, eu não vou gostar nada daquilo, né? Então, como que a gente também pode contribuir para transformar esse ambiente virtual, tirar essa palavra, como você falou, e simplesmente encarar o mundo virtual como
um anexo do nosso mundo real, né? E realmente se comportar de acordo. Eu acho que seria muito importante você ter visível para o indivíduo, em toda essa política de transparência, todos os males que ele também comete. Então, você fazer pornografia de vingança é errado, também é errado distribuir pornografia de vingança, mas você não veja nada a ver com isso. Você viu alguma coisa assintosa na internet, distribuir isso torna você cúmplice do crime. Então, baixar um filme pirata, baixar uma série de TV pirata, compartilhar alguma coisa, bullying, todas essas coisas são pequenos crimes que todo mundo comete. Então, é muito engraçado porque no outro é feio, mas eu posso fazer. E eu acho que eu dou um exemplo bem gráfico, bem claro aqui. Qualquer pai ficaria horrorizado se levasse o filho para brincar na casa de um amigo e o filho roubasse um brinquedo do amigo e trouxesse para casa. Só que esse mesmo pai usa um gato digital para piratear a televisão a cabo. Então, como é que fica? Doutor Márcio, como fazer um uso seguro da internet, contribuir para esse ambiente? O mais importante é a gente saber que não é só porque tem que ser considerado ou não crime que não seja ilegal. Não é só porque eu posso responder com a minha liberdade que eu vou deixar de seguir ou vou seguir a lei. Então, tem muitas exigências legais são previstas que não configuram um crime, mas podem trazer uma consequência, como, por exemplo, a aplicação de uma multa, uma indenização, sentir no bolso. Esse é o primeiro ponto de comparação que a gente tem que levar em consideração. O segundo não é só porque é legal que é moral. Então, a gente pode também fazer um uso de acordo com a lei, sem configurar um crime, sem configurar um ilícito, mas será que esse uso ele é moralmente aceito? O meu usuário, né, aquela pessoa que eu estou interagindo, coletando informações, fazendo uso dessa informação, será que ela está satisfeita com isso? Eu vou perder esse tipo de confiança, que é o que mais afeta principalmente um escândalo? Acho que uma boa maneira de aplicar isso talvez é esquecer que isso aqui, aliás, não considerar isso uma barreira, né? E pensar nas atitudes como se a gente estivesse conversando diretamente com uma pessoa e não atrás de uma tela, né? Bom, eu agradeço bastante a presença dos dois. Até uma próxima oportunidade. A gente fica por aqui. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Lá estão todos os nossos programas anteriores. youtube.com/jornalismo TV Cultura. A gente volta amanhã ao 12:30. Uma ótima tarde para você. Até lá.